Olá, meus amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Sejam bem-vindos ao Palestras Davi, através do projeto Estudando a Revista Espírita. Projeto esse que é uma parceria juntamente do perfil Espiritismo Sociedade aqui no Instagram. A finalidade desse projeto é estudar os artigos produzidos e lançados por Allan Kardec de janeiro de 1858 até o mês de abril de 1869. É muito interessante estudar da forma como nós fazemos para ver como que o Espiritismo nasce, como que nós temos essas obras maravilhosas ditas como obras básicas e como que tudo isso foi possível graças a esse laboratório gigantesco que é a Revista Espírita e a forma como ela é apresentada no contexto da nascente do Espiritismo, né? Muito boa noite, Flávia, boa noite, Valéria, boa noite a todos os amigos. Daqui a pouquinho, 2 minutinhos, a gente vai começar. E o que é interessante no artigo de hoje é um artigo de avaliação, né? É uma avaliação que Kardec faz após 9 meses de trabalho exaustivo, um trabalho aí que o nosso irmão de janeiro de 1858. E essa publicação Kardec faz em setembro, 9 meses depois, ele vai avaliar a propagação do Espiritismo, que até então a gente tem o Livro dos Espíritos e os artigos da Revista Espírita e um monte de coisa fervilhando na cabeça de Kardec para lançar aí sua próxima obra e tal, que seria e será o livro dos médiuns, e assim a gente vai percebendo a busca de Kardec para estruturar tudo isso que chega para nós aí, né, diante do que a gente está estudando, de uma forma tão coerente, tão disciplinada e principalmente com tanto amor, né? A gente percebe em cada artigo Kardec trabalhando de uma forma exclusiva e principalmente, né, com muita atenção no que divide com a gente. São 19 horas em ponto, eu vou fazer a prece de abertura e já dar o começo aí da leitura, porque o texto é um pouco grande e eu não pretendo pular nada, né? A gente vai ler na íntegra e comentando assim como a gente sempre faz, terças e quintas-feiras, a partir das 19 horas, trazendo um artigo da Revista Espírita. Esse artigo também depois a gente propaga ele ali pelo Spotify, também pelo Deezer, e isso promove a doutrina espírita de uma forma até então nunca vista, né? As pessoas podem, andando de bicicleta, fazendo a sua corridinha, fazendo a sua caminhada, com um fone de ouvido e respirando todo esse universo da doutrina. É um motivo encantador que a gente tem de gratidão a Deus, de aproximar a tecnologia de uma forma a multiplicar a propagação do Espiritismo. Nosso muito boa noite, então, a Flávia, a Manu, a Imaculada, Laura Beatriz, seja bem-vinda, e Carlinha Machado, muita luz, paz e equilíbrio para todos nós. Vamos lá. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade deste encontro. Permita que os nossos pensamentos, junto do que vamos estudar, permita que a gente continue desenvolvendo, refletindo, aprimorando
a nossa consciência e desenvolvendo os atributos do nosso espírito. Glória a Deus às alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, que assim seja, né? Então, nós estamos aí numa espécie de artigo que serve como dar à luz a avaliação de como a revista espírita e como que o espiritismo e como que o livro dos espíritos está tendo, né, a aceitação durante os seus primeiros anos de vida, né? Lembrando que se o livro dos espíritos foi lançado em 1857 e a gente está em 1858 aqui, temos um ano e pouquinho de espiritismo e esse artigo é uma avaliação que o pedagogo de Lyon fará sobre o espiritismo de sua época. O artigo se chama Propagação do Espiritismo. Ele está datado na primeira reportagem, no primeiro artigo de setembro de 1858, abrindo a Revista Espírita. Kardec escreve assim: passa-se um fenômeno notável com a propagação do espiritismo. Ressuscitado das crenças antigas há apenas alguns anos, não fez sua aparição entre nós à sombra dos mistérios como outrora, mas em plena luz e à vista de todo o mundo, né? Kardec aqui está fazendo referência ao que o espiritismo na sua nascente ocorria naquele período, dos fenômenos das mesas girantes. Era comum desta época o pessoal se juntar, né? Não tinha grupo de WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha Tinder, não tinha site, não tinha tecnologia. Então, o que acontecia na Europa do século XIX? A turma se juntava e tinha ali, através de encontros de curiosos, os fenômenos dos primeiros contatos com os espíritos. Então, é isso que vem aí trazer na frase, né? Em plena luz, ou seja, os espíritos se manifestando através dos efeitos físicos. Esses foram os primeiros momentos do espiritismo na vida do espiritismo, não dos fenômenos. Os fenômenos, desde que o homem se percebe como homem, que as manifestações espirituais rolam, não é? Então, que fique claro isso para a gente. Kardec vai dizer, meus amigos, para uns foi objeto de curiosidade passageira, um divertimento que se descartava como um brinquedo, a fim de se tomar outro brinquedo, né? Então, para quem não tem consciência, as mesas girantes eram uma espécie de torrinha, dama, xadrez, um jogo de tabuleiro. Passado a curiosidade, sem ver a profundidade que estava por trás do fenômeno, a galera dava a linha na pipa, caía fora, porque realmente não chamava atenção e a pessoa, então, não permanecia querendo saber o que estava por trás desses ditos fenômenos, né? Para muitos não encontrou senão a indiferença, diz Kardec. Para o maior número, a incredulidade, malgrado a opinião de filósofos, cujos nomes a cada instante invocamos como autoridade. O texto continua. Isso nada tem de surpreendente. O próprio Jesus convenceu por seus milagres todo o povo judeu, né? Em outras palavras, Kardec está tendo, né, que trabalhar uma paciência de Jó, porque ele estava sofrendo apedrejamentos constantes nessa nova forma apresentada à sociedade do seu tempo, né, a respeito de uma nova possibilidade de comunicação com o mundo espiritual, onde o povo científico, principalmente, torcia o nariz e escarrava naquilo que Kardec trabalhava com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho. Mas,
preparado lombo, né, pelo próprio Espírito da Verdade, Kardec ouviu o quê? Olha, você vai perder muitos amigos. Olha, você não terá tantos amigos que compreenderão o que nós, espíritos, temos a noticiar. Então, muita calma nesta hora, diria o Espírito da Verdade, Allan Kardec. E foi exatamente o que Kardec teve que sofrer, porque, né, é muito difícil você colocar goela abaixo, né, quem é dotado de preconceito, dotado de autossuficiência, dotado de orgulho, dotado de egocentrismo. Nossa, e o povo da época todo, né, etilizado ali, como o povo europeu do século XIX, né, realmente era muito difícil trocar uma ideia sem que a gente ficasse inflamado de verdades individuais que necessariamente não eram as verdades universais. Né? Kardec vai dizer, meus amigos, a sua bondade e sublimidade de sua doutrina fizeram com que conquistasse graça perante os juízes, né? Ou seja, Jesus sofreu pra caramba, né? Porque o paralelo aí é exatamente esse. Nem sempre quando uma verdade é oferecida de primeira mão, né, ela é aceita de uma forma suficientemente com calma, tranquilidade e zelo. Né? Diga-se de passagem, todos os grandes revolucionários da tecnologia, por exemplo, quando lançaram, né, afirmativas do tipo, olha, a videolocadora está com os dias contados, olha, não será mais VHS, teremos Blu-ray, e logo depois do Blu-ray teremos streamer, teremos uma forma de ver conteúdo de uma forma que você nem imagina, né? Então imagina isso num primeiro momento, exatamente a mesma dificuldade quando vem a boa nova ser informada ao homem e o espiritismo informado às consciências de sua época, claro que tudo isso gerou um desconforto, porque mexia nas bases daquilo que chamamos de zona de conforto, né? Tirar o indivíduo da zona de conforto é algo que realmente é muito difícil, Jesus soube bem explicar o que é isso e Kardec, né, com distâncias oceânicas, é claro, não vamos comparar Jesus aqui com Kardec, não sejamos pretensiosos a esse ponto, mas com a sua devida distância é algo de se pensar. Né? A dificuldade que tem até hoje, pasme você, inclusive, que estuda o Espiritismo, você não imagina que 20 anos atrás, se você se assumisse como espírita, muitas vezes você perdia o emprego. Você era destituído como hipócrita e herege da igreja. Você é excomungado da igreja. Pasme que muita gente passou por isso. Os primórdios, os caras que abriram os primeiros centros espíritas, nós pegamos moleza, cara. Muitas vezes nós estamos de boa. Nosso centro às vezes tem ar-condicionado, ventilador, tem uma estrutura danada de linda, mas os primeiros, esses sim, comeram pão que o diabo amassou, não foi fácil não, por quê? Infelizmente é o homem ainda carregado de preconceito e de maledicência de sua época. Até hoje, nossos irmãos da Umbanda às vezes sofrem com irmãos de outras seitas religiosas que apedrejam seus terreiros, acaba com seus congás. E muitos desses irmãos sofrem barbaridade na mão, né, né, é até difícil achar um adjetivo que não machuque muito, mas esse grau de fascinação de certos irmãos que não aceitam o que é diferente da opinião deles, né? Realmente é muito difícil. E aqui então Kardec está nessa pegada, né? Ele sabe que está passando por um momento difícil, a igreja está caçando ele igual nos dias das bruxas,
E ele está segurando firme na mão do Espírito da Verdade, dessa gleba de espíritos maravilhosos, mas sabe que não tá fácil não está fácil. E aí Kardec vai escrever assim, meus amigos, não foi tratado, ao contrário, né, Jesus, de velhaco e impostor? Ou seja, tudo que Kardec está sofrendo, ele sempre coloca Jesus como nosso modelo e guia, obedecendo ao critério do próprio Espírito da Verdade, colocando, olha, coloca Jesus no como ele se comportaria, porque ele é o nosso modelo e guia. Então, se ele é o nosso modelo e guia, como que ele enfrentou todos esses desafios, né? Com muita indulgência, com muita fé, com muito amor. E é isso que Kardec teve que aprender na marra, né? Teve que aprender na marra, segurar a onda, porque você imagina esse período aqui, nada disso foi fácil, nada. O texto continua, meus amigos. E se lhe não aplicaram o epíteto de charlatão, foi porque então não se conhecia esse termo de nossa civilização moderna. Entretanto, os homens sérios perceberam nos fenômenos que ocorrem em nossos dias algo mais que um simples objeto de frivolidade. Estudaram, aprofundaram-no com olhos de observador consciencioso, nele encontrando a chave de uma multidão de mistérios, até então incompreendidos. Então, o que Kardec está colocando nesse parágrafo, né? O Espiritismo serve como chave que abre o castelo do conhecimento do que até então era tido como sobrenatural. Como, né? Esse objetivo que nos escapa da compreensão por falta de vocabulário que não tinha até então, e passou a ter, né? Graças ao Espiritismo, o que nós considerávamos parte de algo que realmente era dado como misterioso, né? Como um milagre, o Espiritismo então acende os holofotes, apresenta naquilo que Platão chamaria, não é? No mito da caverna, o elemento que sai da escuridão e apresenta através de lógica irrefutável como que todas essas coisas acontecem, como todas essas coisas acontecem. Davi Filho, detentor desse projeto também, Palestras Davi junto com Espiritismo Sociedade, de mãos dadas, trabalham nesses artigos aí, né? Estudando a Revista Espírita. Se o Davi puder entrar, ele vai falar um pouquinho do projeto e assim a gente continua. Vem, bebê, vem falar com o papai, vem. Se você puder, é evidente, normalmente a gente pega o elemento ali de surpresa e ele fica numa correria sem poder atender, não é mesmo? Então, enquanto ele se ajeita lá, eu continuo aqui, que o artigo é longo, amigos. Para eles, isso foi um facho de luz. Daí surgindo toda uma doutrina, toda uma filosofia e podendo até mesmo dizer toda uma ciência, inicialmente divergente, conforme o ponto de vista ou a opinião pessoal do observador, mas tendendo pouco a pouco à unidade de princípio, né? Então, o Espiritismo, ele não é só religião. Ele não serve só para a gente conectar-se com Deus. O Espiritismo tem duas funções também tão importantes quanto a nossa ligação, religar religião com Deus, fazer ali também o aspecto do porquê da vida. Por que nascer? Para que viver? O que fazer enquanto estamos na matéria? E isso tudo é o amor à sabedoria. Daí vem a palavra, né? Filosofia. Amor à sabedoria, que é um dos aspectos da doutrina espírita, tão importante quanto o aspecto religioso. E juntando com essa eficiente forma de apresentar o estudo da vida, a gente tem a ciência. Então, o Espiritismo oferece uma ciência que não é a tradicional,
que não é ortodoxa, mas ela é pautada no regime de observação que o pedagogo Allan Kardec ofereceu e oferece a cada consciência de boa vontade a estruturação de elevar esses 3 pilares de forma sacrossanta, individualmente falando, porque entende que a vida é muito mais do que zigoto, é muito mais do que uma situação pueril de viver aí 80, 90 anos e morreu, acabou. Pô, morreu, acabou? Morreu, acabou, caramba, né? O Espiritismo vem fazer a explicação desses fatores para mostrar que realmente a vida é mais do que necessariamente um convívio de situações inusitadas. Ela é muito mais que isso. E aí, amigão, o Espiritismo nos traz grandes reflexões do que de verdade é a vida, né? Do que de verdade é a vida. O texto de Kardec continua, meus amigos. Apesar da oposição interesseira de alguns, sistemática entre os que imaginam que a luz não pode emanar senão de suas cabeças, encontram essa doutrina numerosos aderentes, porque esclarece o homem sobre seus verdadeiros interesses, presentes e futuros, respondendo à sua aspiração com vistas ao futuro, tornado de alguma sorte palpável, né? Então, enquanto para muita gente o espiritismo é balela, enquanto para muita gente o espiritismo é magia, enquanto para muita gente mistura-se tudo de ocultismo, tudo de esoterismo, quando a gente tem essa proposta de conhecer o espiritismo na base do que é o espiritismo de verdade, nossa, o homem tem uma chance maravilhosa de tirar essa fase de atrofiamento consciencial que impede ver a justiça de Deus, o amor que Jesus compartilha através do cristianismo. E aí, amigão, realmente o Espiritismo é o consolador prometido, quando passamos a entender que a vida realmente é muito mais do que ganhar discussão, é sentir, é vivenciar o Evangelho do Cristo dentro do regime do desenvolvimento da nossa fé raciocinada. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. O texto continua, meus amigos. Enfim, porque satisfaz simultaneamente a razão e as suas esperanças, dissipando dúvidas que degeneravam em absoluta incredulidade. Ora, com o Espiritismo, todas as filosofias materialistas ou panteístas caem por si mesmas, né? Então, o Espiritismo vai na contramão do que fala o materialismo. O Espiritismo, ele encara de frente teóricos ferrenhos que defendem o materialismo, né? Como, por exemplo, Friedrich Nietzsche, como Marx, como, por exemplo, Zygmunt Bauman, como, por exemplo, poxa, o pai da psicanálise, Freud. Esses caras aí, eles são capazes de bater e querer bater de unhas, né, e dentes dentro do Espiritismo, mas o Espiritismo aceita e dialoga com muito amor e muito carinho, né, com esses teóricos que colocam frases pesadas, como, por exemplo, e Deus morreu em dado momento, né, das suas grandes alucinações nietzschianas, ele solta frases assim, e Deus morreu. Ou senão, Nietzsche vai colocar, a religião é uma muleta metafísica. Então, você percebe que é um indivíduo que, quando... Por exemplo, no Crepúsculo dos Ídolos, o primeiro livro de Nietzsche que faz sucesso, que tira ele e apresenta ele como uma espécie de pai fundador do materialismo, ele vai socar as ideias de Sócrates, que nós consideramos importantíssimas quando
a gente conhece esse material, né, como precursor do Espiritismo, Nietzsche, por exemplo, vai escatarrar em Sócrates através do capítulo O Caso Sócrates em Crepúsculo dos Livros. Ele soca, ele acaba, ele desintegra o ideal socrático, exatamente apresentando uma ideia do tipo, olha, Sócrates, você é um verdadeiro idiota, né? Só falta, ele xinga de tudo que é nome. Nietzsche é um cara que realmente ele não tem papas na língua. Talvez por isso que faça tanto sucesso entre os jovens até hoje. Então, ele só falou besteira, Nietzsche? Não, mas quando ele vai falar de um assunto que ele não domina, que é o assunto da metafísica, ele se engana completamente e mostra ser uma grande criança e que deve estar sofrendo até hoje dentro do campo que ele realmente totalmente atrofiado, né? Então, é importante que a gente converse isso abertamente. Por quê? Porque esses teóricos aí, eles não vão lutar muitas vezes para valorizar a vida, né? Inclusive, muitos casos de suicídio, muitos casos de depressão, vêm exatamente desse desestimular a vida futura. Dizer que a vida vai do zigoto até o que antecede o túmulo é muito triste, cara. É muito triste para quem não consegue ver para que a gente ama, né? Por que a gente está aqui? Por que a gente desenvolve relações? E, de repente, acreditar que na brevidade da vida, através de princípios que aí cada um dos seus teóricos dará nome como potência de agir, vontade de potência, vontade ou elan vital, né? Que a vida é feita só ali. É muito triste viver com essa perspectiva de finitude. Morreu, acabou, né? Então, o que diz o Espiritismo? Ele é o grande adversário do materialismo. E Kardec oferece uma obra, melzinho na chupeta, para você ver o diálogo inteligente dele defendendo o Espiritismo através de um diálogo franco, numa obra incrível, que pouca gente, principalmente no meio espírita, pouco espírita conhece, que é uma obra chamada O que é o Espiritismo. Dessa finurinha, pequenininha. São diálogos de Kardec com os opositores, os antagonistas. E ele oferece ali uma reflexão maravilhosa. É uma espécie de MMA do conhecimento dualista com o pensamento monista. Aquele que acredita que corpo e alma é uma coisa só, para aquele que acredita que corpo é uma coisa e o espírito é outra coisa. Espiritismo maravilhoso, cara. Maravilhoso. O texto continua, meus amigos. Não é mais possível a dúvida no tocante à divindade, a existência da alma, sua individualidade, sua imortalidade. Isso aqui no campo da psicanálise é uma verdadeira afronta, né? Porque tanto a psicanálise quanto o budismo, por exemplo, querem destruir a ideia do eu. E quando você destrói a ideia do eu, ou seja, chega numa narrativa, em um dado momento, que tanto o budismo, quanto o panteísmo, tanto quanto essa visão limitante, né, de não ter individualidade que fala a psicanálise no seu desenvolvimento, isso é muito triste, porque você nessas questões e oferecendo esse tipo de pensamento, em algum momento você deixa de existir, cara. Quando você estuda a questão do panteísmo, por exemplo, é o pensamento que um dos grandes pensadores que a gente conhece no meio acadêmico, um fulano chamado Baruch Spinoza, é um dos grandes defensores do panteísmo, aonde nele, a crença dele a gente existe, mas quando a gente morrer, volta para a sede de quem nos criou. Então, amigão,
assassino, crente, evangélico, gente boa, gente... Volta tudo na mão de quem criou. Então você não é responsável, né? E viver a vida sem essa responsabilidade é muito perigosa, porque você liga o dane-se, sabendo que você não terá responsabilidade sobre os seus atos. Então, essa individualidade que oferece o pensamento espírita, mantendo o nosso perispírito, as nossas qualidades, os nossos defeitos, isso é muito mais lógico e justo. E é isso que Kardec está colocando aqui, ó, acompanha comigo. Né? No tocante à divindade, à existência da alma, a sua individualidade, a sua imortalidade. Né? Isso é muito legal. Seu futuro se nos apresenta, diz Kardec, como a luz do dia, e sabemos que esse futuro, que sempre deixa uma porta aberta à esperança, depende da nossa vontade e dos nossos esforços que fizermos na direção do bem. Na direção do bem, né? Porque o Espiritismo também tem como pré-requisito não ficar só, né, nessa dependência do conhecimento, mas colocar a mão à massa e fazer também a nossa parte, seja onde nós estejamos vivendo durante esta reencarnação. Um momento incrível do encontro. O texto que Kardec trabalha ainda nessa reportagem diz: enquanto não viram no Espiritismo senão fenômenos materiais, só se interessaram por ele como espetáculo, porque se dirigia aos olhos. Porém, desde o momento em que se elevou à categoria de ciência moral, foi levado a sério porque falava ao coração e à inteligência, e todos encontraram nele a solução do que procuravam vagamente em si mesmo, né? É muito interessante porque quando a gente busca o Espiritismo, a gente vai montando uma cadeia de ocorrências mentais do que a gente procura, o que a gente encontra e depois o que o Espiritismo nos oferece e que a gente nem pensava a respeito do que ele nos ofereceria. Isso é incrível também, é incrível. A gente vai por um motivo no centro espírita, começa a estudar uma das áreas do Espiritismo e, de repente, vem um leque, vem um momento de grandes ocorrências, de grandes desbravações intelecto-morais, que a gente fala, nossa, que legal tudo isso, principalmente para me ajudar no degrau evolutivo que realmente eu preciso dar e eu preciso vivenciar enquanto ser existente neste universo de meu Deus, né? Então, o Espiritismo não é só uma caixinha de surpresa mostrando aí os fenômenos, mas tem consequências morais e intelectuais daqueles que o levam a sério, né? Daqueles que o levam a sério. O texto continua, meus amigos. Uma confiança fundada na evidência substituiu a incerteza pungente. Do ponto de vista tão elevado em que nos coloca, as coisas terrenas parecem tão pequenas e tão mesquinhas que as vicissitudes deste mundo não são mais que incidentes passageiros, que se suporta com paciência e resignação. A vida corporal não passa de uma breve parada na vida da alma, para nos servirmos de uma expressão de nosso sábio e espirituoso confrade, Sr. Jobart. Não é mais que um albergue ordinário, onde não vale a pena desfazer as malas. Gente, isso aqui é profundo demais, né? Quando você vê nessas palavras o capítulo 1, que vai nascer só em 1865, com o lançamento do livro Céu e Inferno, Kardec aqui promovendo a fé no futuro, um olhar naquilo que, de repente, a gente se esquece e não consegue, ainda dentro do imediatismo, dentro do existencialismo,
ver o tamanho que é a vida que a gente pode levar dentro das crenças, dos valores que a gente tem na gratidão e se reconhecer criatura criada por Deus. Como assim? Todo efeito inteligente precisa de uma causa inteligente. E a gente tem um corpo praticamente perfeito do jeito que ele é. Nas funções que ele desempenha, mais inteligência que isso, resplandecendo a vida da forma como a gente experimenta ela, só uma causa extremamente inteligente. E a gente, no Espiritismo, dá essa causa. Aquilo que muitos confrades de outras religiões nem imaginam. Que a gente acredita, sim, em Deus, a gente está, sim, com Jesus na Boa Nova, e isso sempre precisa ser muito bem colocado, porque no meio da ignorância, para muitos irmãos aí fora, nós só estamos ligados aos demônios, aos diabos, aos canalhas espirituais, né? E que falta aí subsídio para ver que não é assim que funciona o espírita, que de verdade é espírita. Muito bem. O texto continua, meus amigos. Com a doutrina espírita, tudo está definido, tudo está claro, tudo fala a razão. Numa palavra, tudo se explica. E os que se aprofundaram em sua essência encontram nela uma satisfação interior, a qual não mais desejam renunciar, né? Talvez seja por isso que quando a gente percebe essa frase de verdade, a gente deixa de ficar procurando curtida, né, nas publicações, aumentar números de seguidores, procurar o máximo de atingir um volume enorme nas lives, e a gente passa a entender que realmente quem precisa estar e quem precisa experimentar o espiritismo do jeito que ele é, na forma como você apresenta, vai chegar. Vai chegar. De um jeito ou de outro, o que precisa chegar para você, chegará. E isso minimiza muito da nossa ansiedade. Eu até acho curioso falar disso, porque no meio espírita agora está surgindo alguns irmãos e irmãs, né, que só aceitam fazer live com você se você tiver um certo número de seguidores. Se você não tiver um certo número de seguidores, você não serve para fazer, por exemplo, lives com eles, né? Então, são coisas que você precisa reavaliar, principalmente pensar, pessoas que têm comportamentos como esse, realmente merecem a nossa atenção, porque você começa a perceber que o umbigo, né, essa questão do egocentrismo, até mesmo no meio digital, continua ditando as suas regras e atrapalhando de montão, né, a união e o favorecimento da compreensão do que é o verdadeiro espiritismo e as ligações com o indivíduo. É incrível. Eu fico de cara. Vamos lá, continuando. Eis porque, diz Kardec, em tão pouco tempo encontrou tantas simpatias o espiritismo, de modo algum recrutadas no círculo limitado de uma localidade, mas no mundo inteiro, né? Kardec está colocando aqui que a Revista Espírita começou a receber cartas de todo mundo. Todo mundo. Você que ainda não assistiu o filme de Kardec, ou a biografia dele, escrita por Marcel Souto Maior, é uma obra que mostra muito sobre isso. O número de cartas que esse cara leu, o número de correspondências que ele participou, exatamente no momento que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha internet, a coisa toda era toda manual, toda analógica, tudo difícil, tudo embaçado, e o cara rompeu com muito trabalho, muita dignidade, deixando só para a gente pôr o traseiro na cadeira e estudar. E às vezes a gente fala, não tenho tempo, eu não tenho tempo, é tão difícil estudar, deixa para a próxima encarnação. Então, a gente fica com esse papinho aí de deixa para a próxima encarnação, que a gente vai ver o que nos espera lá no plano espiritual, quando a gente tiver que responder. O que você fez do tempo, cara?
Poxa, eu tinha tanta coisa para fazer, eu trabalhei tanto, eu joguei tanto videogame, eu dancei tanto, eu curti tanto som, tá. E que mais em favor de você no grau de compreensão e de ação perante a vida, né? E aí a consciência fala, pô, isso aí eu não fiz nada não. Ah, é? Então vai voltar lá agora e ver se através da tua vontade você sai da zona de conforto, né? Porque para buscar prazer você ficou craque. Você conhece molhos, você conhece todo tipo de vinho, você conhece todo tipo de comida, você sabe o que é o bom e o belo, você sabe o que é uma casa legal, um carro legal, uma moto legal. Agora você precisa se conhecer. Você precisa viajar para dentro de você mesmo. Então, nos será ofertado novamente o campo das encarnações para oferecer a nossa conscientização de que a vida não é só matéria, não é só prazer, não é só as coisas que o mundo tem para favorecer do nosso bem-estar, né? E tudo isso é uma busca do conhecimento. Buscar conhecimento é buscar com esforço e vontade. Esforço e vontade. Se os fatos não estivessem aí para o provar, nós o julgaríamos pela nossa revista espírita, que tem apenas alguns meses de existência e cujos assinantes, não se contando, embora aos milhares, estão disseminados por todos os pontos do globo. Além dos de Paris e dos departamentos, nos possuímos na Inglaterra, onde a revista espírita está, depois de 9 meses, meus amigos. Inglaterra, Escócia, Holanda, Bélgica e Prússia. Em São Petersburgo, Moscou, Nápoles, Florença, Milão, Gênova, Turim, Genebra, Madrid e Xangai. Tudo isso aqui, 9 meses de trabalho de Kardec, hein? E a revista espírita está na China e na Batávia, em Cayena, no México e no Canadá, nos Estados Unidos e etc. O trabalho do cara em 9 meses, onde que os espíritos notificam a sua ciência, a sua filosofia e a sua religião. Não afirmamos como bravata, mas como um fato característico. Para que um jornal recém-fundado e tão especializado desde agora seja solicitado por países tão diversos e tão afastados, é preciso que o assunto nele tratado encontre partidários no mundo inteiro, pois, do contrário, não o fariam vir de tão longe por simples curiosidade. Fosse ainda da lavra do melhor escritor. É, pois, o assunto que interessa e não o seu obscuro redator. Muito massa isso, né? Como que o assunto atrai a nossa busca, né? Aos olhos dos leitores, portanto, seu objetivo é sério. Torna-se, assim, evidente que o Espiritismo tem raízes em todas as partes do mundo. E, sobre esse ponto de vista, 20 assinantes espalhados em 20 países diferentes provariam mais do que 100, concentrados numa única localidade, porque não se poderia supô-lo senão como obra de uma confraria. Os espíritos falando da universalidade do pensamento dele nas várias regiões do mundo, é o que Kardec fala. Não tem como ver ali, né, não ser essa chuva de ideias trazidas por uma falange que vem educar os homens de sua época e, consequentemente, resvalar em cada um de nós, que mais de 164 anos depois, estamos aqui na mesma peleja, querendo entender essa mecânica dos espíritos se comunicando conosco. O texto continua, meus amigos. A maneira por que se vem propagando o espiritismo até agora não merece uma atenção menos cuidadosa. Se a imprensa houvesse feito retumbar a voz em seu favor, se o pudesse enaltecer, se em suma o mundo lhe tivesse dado atenção,
poder-se-ia dizer que se havia propagado como todas as coisas que dão margem a uma reputação factícia, da qual se deseja experimentar, mesmo que seja por curiosidade. Mas nada disso ocorreu, diz Kardec. Em geral, a imprensa não lhe prestou nenhum apoio voluntário. Pelo contrário, quando não desdenhou, em raros intervalos a que ele referiu somente para levar ao ridículo e para despachar seus adeptos aos manicômios, coisa pouco estimulante para os que tivessem a veleidade de iniciar-se na doutrina. Apenas o próprio Sr. Home mereceu as honras de algumas referências algo mais sérias, ao passo que os acontecimentos mais vulgares nela encontram grande espaço. Então, o que Kardec está falando aqui? Olha, ele apanhou demais, né? O espiritismo não foi bem aceito pela grande massa da mídia, mas aos corações de boa vontade, aonde a doutrina encontraria assimilação e multiplicação das ideias, aí sim. É isso que Kardec está colocando aqui, né? Se fosse só pela mídia, ia ser apenas uma agressividade que desapontaria a lógica, e foi isso que de verdade não aconteceu. O espiritismo encontraria nas consciências, né, nos trabalhadores da última hora, uma função maravilhosa. Os caras comprariam a briga e, evidentemente, daria guarita a essa expansão do pensamento dos espíritos aos homens de boa vontade, né? O texto continua. Aliás, pela linguagem dos adversários, vê-se facilmente que falam do espiritismo como cegos falariam das cores. Nossa, ó Kardec sabe bater gostoso também, né? Percebeu? Os caras que falam pelo cotovelo, não sabe patavina do que é o espiritismo, fica falando, né? Sem saber. Olha como que Kardec está sendo carinhoso nessa frase. Me acompanha. Vê-se facilmente que falam do espiritismo como cegos falariam das cores, isto é, sem conhecimento de causa, sem exame sério e aprofundado, e unicamente baseados numa primeira impressão. Dessa forma, os seus argumentos se limitam à negação pura e simples, já que não podemos promover a categoria de argumentos às expressões chistosas que empregam. Por mais espirituoso que sejam, os gracejos não representam razões. Então, sempre haverá aquele que se utiliza, não é, da frivolidade, da zombaria, de falar coisa que não sabe e se perdendo, né, nas conjunturas equivocadas da sua própria consciência frustrante e limitante. Muita gente é assim até hoje. Entretanto, Kardec vai dizer, não se deve acusar de indiferença ou de má vontade todo o pessoal da imprensa. Em termos individuais, nela o espiritismo encontra partidários sinceros, e conhecemos diversos entre os mais destacados homens de letras. Por que, então, mantêm-se silenciosos? É que, ao lado da questão da crença, há também o da personalidade, muito poderosa neste século. Neles, como em muitos outros, a crença é concentrada e não expansiva. Além disso, obrigam-se a responder pelos erros de seus jornais, receando perder os assinantes caso levantem com destemor uma bandeira cuja coloração possa desagradar a alguns deles, né? Em outras palavras, você se assumir espírita no momento onde, né, estava muito perto da Inquisição,
muito perto do alto de fé, colocaram fogo em livros, colocaram fogo nas ideias que eram a contramão do que oferecia a igreja e tal. E o que Kardec está falando aqui? Amigão, a verdade terá um peso que muitas vezes está na descrença daqueles que não aceitam o seu ponto de vista. Simples assim. Você vai perder muitos amigos, você vai perder muitos inscritos, você vai perder muito do que o mundo esperaria de você como um indivíduo do mundo. Quando você mostra que não é do mundo, você tem uma personalidade que vai além, nessa hora você é meio jogado de lado. Ou em outras palavras, né? Você já deve ter ouvido a expressão, colocado na geladeira. Porque a tua personalidade, ela é uma personalidade que vai na contramão do senso comum, que muitas vezes te vê como ovelha negra. É o que Kardec está colocando aqui. E aí o texto continua, meus amigos. Perdurará esse estado de coisas? Resposta: não. Logo o espiritismo será como o magnetismo, do qual só se falava outrora em voz baixa, e que hoje não se teme mais confessar. E isso já acontece, né? Eu acredito que alguns de vocês se perguntado que religião é a tua, né? Você, inclusive, nem responde como respondia antes, né? Antes você falava assim, estou tentando ser espírita. Era uma frase forte, era uma frase de boca decorada, e hoje, se alguém pergunta, é muito natural que a pessoa responda assim, sou espírita. Ah, você é da Umbanda? Você é do Candomblé? Você é da Macumba? Não, sou espírita. E aí você, né, desenvolveu, inclusive, uma paciência de explicar o que é ser espírita. Hoje a postura é diferente. Nesse tempo que era mais embaçado. Por mais bela e justa que seja, nenhuma ideia nova se implanta instantaneamente no espírito das massas. E aquela que não encontrasse oposição seria um fenômeno absolutamente insólito. Por que faria o espiritismo exceção à regra comum? As ideias, como os frutos, é preciso tempo para amadurecer. Mas a leviandade humana faz com que sejam julgadas antes da maturidade, ou sem que tenhamos o trabalho de sondar-lhes as qualidades íntimas. Isso nos faz lembrar a espirituosa fábula de a macaquinha, o macaco e a noz. Como se sabe, essa pequena macaca colhe uma noz com a casca ainda verde. Morde-a, faz caretas, joga fora e se admira que gostarem de uma coisa tão amarga, mas um velho macaco, menos superficial e com certeza profundo pensador da sua espécie, apanha a noz do chão. Quebra a casca, come e a considera deliciosa, decorrendo daí uma bela moral dirigida aos que julgam as coisas novas tão somente pelo seu aspecto exterior, né? Então, quem fica achando que o espiritismo só está, né, em filme, em novela, em jornal, em revista, sem estudar a profundidade, é aquele macaquinho que come só a casca, sem conhecer o substrato e a essência do que oferece. O espiritismo verdadeiro, a vida do indivíduo. Eu fico encantado. Kardec é um cara, não é à toa que é um grande professor, né? Um grande professor. O espiritismo teve, pois, que caminhar sem o concurso de qualquer apoio estranho. E eis que, em 5 ou 6 anos, tem se vulgarizado com tamanha rapidez que toca as raias do prodígio. Onde terá adquirido essa força, senão em si mesmo? Em seu princípio é preciso, pois, tenha ele algo de muito poderoso.
para ser assim propagado sem os meios superexcitantes da publicidade. É que, como havíamos dito acima, quem quer que se dê ao trabalho de aprofundá-lo, nele encontrará o que procurava, aquilo que sua razão lhe fazia entrever. Uma verdade consoladora, aurindo finalmente a esperança de uma verdadeira satisfação. Dessa forma, as convicções adquiridas são sérias e duráveis. Não se trata dessas opiniões levianas que um sopro faz nascer e que o outro as destrói. Ultimamente, alguém nos dizia, encontro no Espiritismo uma esperança tão suave, nele aurindo tão gratas e doces consolações, que qualquer pensamento contrário tornar-me-ia bastante infeliz, sentindo que meu melhor amigo se tornaria odioso caso tentasse demover-me dessa crença. Muito legal, cara. Quando a gente percebe que o conhecimento de si, o conhecimento da espiritualidade depende do próprio indivíduo. Não dá para forçar as bielas, não dá para forçar a barra. Tem gente que realmente não está na sua maturidade para entender patavina do que é o espiritismo. E tá tudo certo, tá tudo certo. Ninguém é obrigado a colocar goela abaixo que, de repente, ele não está pronto para aquilo. O texto continua, meus amigos. Quando uma ideia não tem raízes, pode lançar um brilho passageiro, semelhante a essas flores que fazemos desenvolver a força, mas, em breve, por falta de sustento, morrem e delas não mais se fala. Ao contrário, as que têm uma base séria crescem e persistem, terminando por identificar-se de tal modo com os nossos hábitos que mais tarde nos admiramos de um dia havermos passados sem elas. Se o Espiritismo não foi secundado pela imprensa europeia, dirão que o mesmo não ocorreu na América. Até certo ponto é verdade. Na América, como aliás em todos os lugares, existe uma imprensa geral e uma imprensa especial. A primeira, por certo, ocupou-se muito mais do espiritismo do que entre nós, embora menos do que se pensa. Ela também tem os seus órgãos hostis. Somente nos Estados Unidos, conta a imprensa especial com 18 jornais espíritas. Nós estamos no ano de 1858, informações raríssimas para quem é estudioso do espiritismo, hein? Tem gente que não sabe patavina dessas informações e são importantíssimas para a gente, né? Principalmente para a gente que está segurando o baque desse artigo juntos aqui. Somente nos Estados Unidos, conta a imprensa especial com 18 jornais espíritas, dos quais 10 hebdomadários e vários de grande formato. A esse respeito, vê-se que estamos ainda bastante atrasados, diz Kardec, falando da França em relação aos Estados Unidos. Mas lá, como aqui, os jornais especiais se destinam a pessoas especiais. É evidente que uma gazeta médica, por exemplo, não deverá ser pesquisada pelos arquitetos, nem pelos homens da lei. Da mesma forma, um jornal espírita, com poucas exceções, não será lido senão pelos partidários do espiritismo. O grande número de jornais americanos que tratam dessa matéria prova a expressiva quantidade de leitores que tem a alimentar. Muito fizeram, sem dúvida, mas em geral sua influência é puramente local.
são, na maioria, desconhecidos do público europeu, e os nossos jornais muito raramente transcrevem alguns artigos seus. Dizendo que o espiritismo propagou-se sem o apoio da imprensa, queríamos nos referir à imprensa geral, que se dirige a todos, aquela cuja voz impressiona diariamente milhões de ouvidos, que penetra os mais obscuros recantos, aquela que permite ao anacoreta, na solidão do deserto, estar tão perfeitamente a par do que se passa no mundo quanto os habitantes das cidades. Enfim, da que semeia ideias a mancheias. Que jornal espírita pode vangloriar-se de fazer ressoar os ecos do mundo? Fala às pessoas que têm convicção. Não atrai a atenção dos indiferentes. Falamos, pois, a verdade, quando dizemos que o espiritismo foi entregue às próprias forças, se por si mesmo já deu tão grandes passos que será, quando dispuser da poderosa alavanca da grande publicidade, está falando da internet aqui, algo do tipo, ele está prevendo o que o espiritismo um dia alcançará, né? E olha onde a gente está depois de 164 anos, né? Internet, rede social, Instagram, e aí vai, né? Tudo isso aí que você, como trabalhadora do Cristo e trabalhador do Cristo, já entende e já trabalha na divulgação da Boa Nova. Enquanto aguarda esse momento da grande publicidade, Kardec está falando isso aqui em setembro de 58, 1858, vai plantando balizas por toda parte. Seus ramos acharão pontos de apoio em todos os lugares. Nossa, cara, que profecia essa. A hora que você lê e vê aonde o espiritismo chega a cada momento, a cada congresso, a cada palestra, a cada estudo, a cada desenvolvimento, é incrível como que isso aqui, hoje, a gente vê que está acontecendo no mundo todo, né? Seus ramos acharão pontos de apoio em todos os lugares e, finalmente, em toda parte, encontrará vozes cuja autoridade imporá silêncio aos detratores. A quantidade dos adeptos do espiritismo merece uma atenção particular. São recrutados nas camadas inferiores da sociedade entre pessoas iletradas? Não. Estes pouco ou nada se preocupam. Talvez apenas tenham ouvido falar do espiritismo. As próprias mesas girantes neles encontram poucos adeptos. Até o momento, os seus prosélitos pertencem às primeiras fileiras da sociedade. Entre pessoas esclarecidas, homens de saber e de raciocínio. E coisa notável, os médicos que duramente, muito tempo, promoveram uma guerra encarniçada ao magnetismo, aderem sem dificuldade a essa doutrina. Entre nossos assinantes, contamos com um grande número deles, tanto na França quanto no estrangeiro, como os há também, em grande maioria, entre homens superiores, sobre todos os aspectos, notabilidades científicas e literárias, altos dignatários, funcionários públicos, oficiais generais, negociantes, eclesiásticos, magistrados e outros todos, gente bastante séria, para tomar como passatempo um jornal que, como o nosso, não prima por ser divertido e, principalmente, se acreditarem nele, não encontrar senão fantasias. O texto continua, já nos seus 90% de leitura, a gente prometeu não pular nada, texto incrível, né? Você que gosta de história, você que vê que o espiritismo precisa dessa base para entender como que é o espiritismo verdadeiro, deve estar curtindo, assim como eu, né, esses fundamentos apresentados por esse cara incrível chamado Allan Kardec.
Olha o texto, meus amigos. Eu fico de cara porque vocês que ficam numa reportagem como essa aqui, holofotes espirituais da espiritualidade se acendem na sua cabeça. Então se preparem, mais trabalho vai surgir, mais estudo vai surgir, porque a quem muito foi dado, é claro que você sabe o que responder, né? Muito será cobrado. Então, os 4 que estão aí, né? Vamos até assinalar a turma que está com a gente: Isabela, Carlinha, Glória, Aldenice e Eliana. Prepara o lombo, que tem trabalho para a gente que se interessa por tudo aquilo que venha da doutrina dos espíritos, né? Prepara o lombo daí, que eu preparo o meu daqui. Vamos continuar. Nem água eu estou tomando para você ver aonde o texto nos leva, né, mano? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é uma prova menos evidente dessa verdade, pela escolha das pessoas que reúne. Suas sessões são acompanhadas com interesse constante, uma atenção religiosa e, podemos dizer, até mesmo com avidez. Entretanto, só se ocupa de estudos graves, sérios, frequentemente abstratos e não de experiências destinadas a excitar a curiosidade. Olha onde Kardec está falando, né? As nossas reuniões mediúnicas, nosso centro espírita, é trampo, velho. É trabalho, não é destinado à curiosidade como se fazia nas mesas girantes, né? As mesas girantes para nós foi o start, mas a hora de você ganhar movimento, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos mostrou para que serve um centro espírita. Falamos do que se passa sobre os nossos olhos, não podendo, sobre esse ponto de vista, dizer o mesmo de todos os centros que ocupam no espiritismo, porquanto, quase por toda parte, como haviam anunciado os espíritos, o período de curiosidade alcança o seu declínio. O espiritismo tem fases, né? Quando ele começa nos seus efeitos físicos, até alcançar os efeitos inteligentes, muita água rolou aí por baixo dessa ponte. Esses fenômenos nos fazem penetrar numa ordem de coisas tão grande, tão sublime, que ao lado dessas graves questões, um móvel que gira ou que dá pancadas é um brinquedo de criança, é o ABC da ciência, né? Olha como Kardec se comporta através do efeito, né? Alguns encaram como brincadeira e ele, da mesma forma que a maçã que cai de uma árvore para Newton foi extraída a lei da gravidade, para Kardec o movimento e tudo aquilo que era feito como zombaria nas reuniões, né, das mesas girantes, era para Kardec, né, na sua observação, o ABC da ciência. Oi, Camila, seja bem-vinda, Camila Gonçalves, sejam bem-vindos amigos que estão conosco aí, já no final do artigo da Revista Espírita. Sabemos, aliás, diz Kardec, aqui nos atermos agora no que concerne a qualidade dos espíritos batedores e, em geral, dos que produzem efeitos materiais. Foram muito apropriadamente nomeados de saltimbancos do mundo espírita. Eis porque nos ligamos menos a eles do que aos que nos podem esclarecer. O importante é que a gente abra bem agora, né, as nossas considerações para ver as etapas que o espiritismo sofreu, desde as mesas girantes até o que virá a ser o espiritismo nos nossos dias. Esse é o finalzinho do artigo, que é super legal e super curioso para a gente que gosta de estudar o espiritismo na base, né? Podemos distinguir na propagação do espiritismo 4 fases ou períodos. Primeira fase do espiritismo, o da curiosidade, no qual os espíritos batedores hão desempenhado o papel principal para chamar a atenção e preparar os caminhos. Então você imagina a primeira fase, quando as visitas que vão chegar na tua casa apertam a campainha
batem palma, apertam o interfone, serve para ativar, né, os teus mecanismos sensíveis para perceber que alguém quer falar contigo. Essa é a fase 1 dos espíritos. Por isso que houve batido. É como se alguém batesse palma. Tem gente aí? Tem gente que é capaz de perceber dentro da casa mental que nós queremos falar com vocês? E as irmãs Fox foi um desses exemplos. A menina mais nova lá olhou na batida de Charles e ela foi a primeira que, de uma forma notificada, atendeu as palmas de um espírito. Incrível, né? Mais pedagógico impossível. Fase 2, o da observação, no qual entramos e que podemos chamar também de período filosófico. O espiritismo é aprofundado e se depura, tendo a unidade de doutrina e constituindo-se em ciência, né? E a segunda fase é, por que essa pessoa veio me visitar? Ela nunca veio atrás de mim. Por que hoje ela veio? Qual é a intenção por trás da visita? Qual o seu interesse? Um exercício de pergunta que somente o aspecto filosófico promove quando uma visita é feita para você. Percebeu? Eu não sei se você está me acompanhando, mas é algo muito interessante para ver o desenvolvimento do acesso da espiritualidade na vida de quem percebe o mundo espiritual, né? Terceiro aspecto, né? Virão em seguida o terceiro, período de admissão, no qual o espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas, né? Você, como espírita, sabe muito bem desse terceiro momento, quando você vira uma espécie de, né, referência. As pessoas te buscam para perguntar coisas. O espiritismo para você te serve como um item facilitador de conversas com aqueles que buscam respostas. Davi, por que existe obsessão? Davi, como que eu me livro de um obsessor? Davi, o que é a fluidoterapia? Davi, para que serve a água do passe? Então você percebe que nesse momento você também serve de muitas referências, porque virou uma espécie de mãe de Ná, né? Uma espécie de leão-lobo, né? Uma espécie de Nelson Pitinini. Você é buscado para responder questões dos mais variados assuntos ligados à doutrina dos espíritos. Não sei você, mas isso para mim é uma constância, esse terceiro momento aqui. Quarto momento, e a gente está quase encerrando um artigo maravilhoso, né? O quarto momento, o período da influência sobre a ordem social. A humanidade, então, sobre a influência dessas ideias, entrará num novo caminho moral. Desde hoje, essa influência é individual, mais tarde agirá sobre as massas para a felicidade geral. A importância da evangelização, a importância de levar o espiritismo em forma de caridade coletiva, né? No ambiente onde ele pode estar, onde ele pode se apresentar. Mas por que esse comportamento você tem de auxiliar? Olha, eu tenho esse comportamento porque eu aprendi isso, isso e aquilo, e eu sinto isso, isso e aquilo, promovido pela doutrina dos espíritos. Mas que doutrina é essa? A doutrina espírita. E como funciona? E você então tem a chance do exemplo servir como a porta de entrada para a educação, né? O exemplo, ele é muito mais significativo do que a verborreia, porque falar, qualquer papagaio fala. E para encerrar, meus amigos, o texto diz assim: assim, de um lado, eis uma crença que por si mesma espalha-se pelo mundo inteiro, a pouco e sem os meios usuais de propaganda forçada. Por outro lado, essa mesma crença finca raízes não nos estratos inferiores da sociedade, mas na sua parte mais esclarecida.
Não havendo nesse duplo fato algo de muito característico e que devia fazer refletir todos quantos ainda consideram o espiritismo um sonho vazio? Ao contrário de muitas outras ideias que vêm de baixo, informes ou desnaturadas, não penetrando senão com dificuldade nas camadas superiores, onde se depuram, o espiritismo parte de cima e só chegará às massas desembaraçado das ideias falsas, inseparáveis das coisas novas. Incrível, né? Quando você percebe aqui que Kardec dá o devido valor, né, de mostrar que o espiritismo tem base, o espiritismo tem alicerce, o espiritismo tem que escapar do maravilhoso. O espiritismo não pode continuar naquilo que a fé cega oferecia. E é isso. O espiritismo precisa de boa didática, de maneira lúdica de ensinar, de trazer exemplos que a grande massa, ou o meio pelo qual a informação vai chegar, torne-se compreensível. Então precisa ter sim uma melhor didática, uma melhor dicção, uma melhor forma de educar, porque somente assim, mexendo com o brio e os fatores sinápticos da educação, o espiritismo passará a ser compreendido. Ufa, que artigo, hein? Eu realmente... É diferente de todos os artigos que eu tinha trabalhado até aqui. Normalmente, Kardec trazia algum assunto, a gente amarrava com alguns fundamentos doutrinários, mas aqui é uma espécie de avaliação de como o espiritismo está na sociedade vigente em 1858. Um artigo incrível. E muito contemporâneo, porque dá para a gente avaliar como que o espiritismo está no nosso mundo hoje, né? A Aldenice escreve assim para a gente, meus amigos. A referência que as pessoas falam é que somos respeitosos. Espíritas são respeitosos. E, para ela encontra aí um bom adjetivo achar isso da gente. É top demais. Eu realmente também vejo dessa forma. Aldenice, obrigado pelos comentários. Vamos lá. Falta um trechinho ainda. É preciso convir, entretanto, que entre muitos adeptos existe somente uma crença latente. O temor do ridículo entre uns e noutros o receio de melindrar certas suscetibilidades os impedem de proclamar em alto e bom som as suas opiniões, né? Então, tem aquele que tem vergonha, né, aqui ainda, de se assumirem espíritas. Pelo menos nessa época. E no nosso contemporâneo também. Às vezes a pessoa fala, eu sou cristão. Fica com receio de falar, eu sou espírita, né? Então, com o tempo, eu fui aprendendo isso também. Para evitar discussão, eu nem falava isso, né? Realmente, eu evitava todo tipo de conflito, mas... A doutrina pede um certo posicionamento do indivíduo. Então, hoje, realmente, eu assumi uma postura que, sempre que preciso, espírita, e graças a Deus, bem espírita. Graças a Deus, né? Mas você erra pra caramba, Davi. Como você se assume esse... Você vê, né? Até... Dentro dos recursos de falha, o espiritismo permite que eu consiga ser o melhor de mim e que me ajuda a reformar o pior de mim. Isso é incrível. Uma doutrina que me aceita do jeito que eu sou. Aonde eu vou ter isso, cara? Onde que aonde eu vou encontrar a desestruturação do pecado, se não for no espiritismo? Então não me venha com puritanismo se você também tem as suas falhas, né? Encare os teus dragões que eu encaro os meus daqui. É assim, isso o espiritismo é lindo de se ver. Isso é sem dúvida, diz aí, pueril. Entretanto, nós
os compreendemos perfeitamente. Quem nega a doutrina, né? Não sei se você nega, não sei se você foge de falar, eu sou espírita, sim. Ou você fala, ou você se assume, aonde quer que você esteja. Qual que é a tua, né? Qual que é a tua postura? Escreve aí nos comentários, né? Vamos ver se a gente desce do muro junto. Não se pode pedir a certos homens aquilo que a natureza não lhes deu. Olha Kardec, mano. Olha onde ele chega. Olha o puxão de orelha do cara. Curte comigo, ó. Não se pode pedir a certos homens aquilo que a natureza não lhes deu. A coragem de desafiar o que dirão disso. Hoje eu aprendi a dialogar. Antes eu fugia. Antes eu era dominado pela covardia. Hoje não. Hoje eu não tenho mais rabo preso. Hoje eu desenvolvi os meus próprios critérios, graças ao que o Espiritismo me ajudou a chegar o que eu sou hoje, graças à doutrina. Porém, quando o Espiritismo estiver em todas as bocas, e esse tempo não está longe, tal coragem virá aos demais tímidos ou covardes. Kardec está sendo muito educado. Sobre esse aspecto, uma mudança notável, já vem se operando desde algum tempo. Fala-se dele mais abertamente. Já se arriscam, e isso faz abrir os olhos dos próprios antagonistas, que se interrogam se é prudente, no interesse de sua própria reputação, combater uma crença que, por bem ou por mal, infiltra-se por toda parte e encontrar apoio no ápice da sociedade. Assim, o epíteto de loucos, né? Título de loucos, tão largamente prodigalizado aos adeptos, começa a tornar-se ridículo. É um lugar comum que se torna trivial, pois em breve os loucos serão mais numerosos. Adoro Kardec. Os loucos serão mais numerosos que as pessoas sensatas, havendo mais que um crítico que já se colocou ao seu lado. Finalmente, é o cumprimento do que anunciaram os espíritos, ao dizerem, dois pontos, os maiores adversários do espiritismo tornar-se-ão os seus mais ardorosos partidários e propagandistas. Allan Kardec. Que artigo, hein? Fala sério. Realmente uma avaliação sensata, coerente, mostrando todo o seu poder de discernimento que Allan Kardec mostra diante de textos tão eficientes quanto esses aqui, né? Incrível. Lembra que eu falava para vocês, amigos, que Kardec sempre que podia estudava Sócrates e Platão? Isso eu sempre falo lá no Palestras Davi. Olha o momento disso aqui agora no próximo artigo que Davi Filho vai trazer na quinta-feira. Imperdível, hein? Imperdível. Platão, dois pontos. Doutrina da escolha das provas. Isso é o que nos espera a Revista Espírita. Um artigo atrás do outro, dentro de fundamentos incríveis. Quero agradecer profundamente a presença das irmãs, dos irmãos, né? Encarnados e desencarnados, a presença de Isabela Bezon, pessoa incrível, estudiosa do Espiritismo, assim como Carlinha Machado, grande evangelizadora, Glória Azevedo, junto com a filha, Camila, pessoas incríveis, lá do Palestras Davi, aqui também no perfil Estudando a Revista Espírita, Delcimar, grande mecânico e também um cara humorista aqui em Cidade de Ribeirão Preto, Aldenice, Eliana Rampazzo,
a única irmã que nunca perdeu um artigo. Eliana Rampazzo, da cidade de Luiz Antônio, ela assiste todos os nossos encontros, cara. Todos os nossos encontros. Nossa gratidão, viu, Eliana Rampazzo? Pontualmente, sempre com a gente, mesmo no dia que deu pau na internet, ferrou tudo a conexão, você esperou e teve um dia que só foi eu e você na live, lembra? Atrasou uns 40 minutos, mas você não perdeu o rebolado. Eliana Rampazzo, e de mão dada comigo, ficou aqui, eu e você e a espiritualidade, estudamos um artigo inteiro. Obrigado, viu, Eliana? Realmente, momentos que nos emocionam mesmo, viu? Momento em que a gente percebe que nunca estamos sozinhos. Encarnados e desencarnados, muitos nos servem. Obrigado mesmo, Eliana. Bom, dito isso, agradeço profundamente a presença de vocês e eu vou pedir para a Isabela Bezon fazer a prece de encerramento para a gente, viu? Isabela, se você puder vir aí fazer a prece, será uma honra. Você que já é uma das trabalhadoras aí do canal, né? Estudando a Revista Espírita, será uma honra ter você encerrando esse momento lindo de um artigo seríssimo e muito provocativo do nosso codificador, né? Muito bem, pessoal. A gente sabe que às vezes pega o pessoal de surpresa, né? Pô, Davi tá me chamando, aquela correria danada e tal. Kit Live não tá perto. Então eu mesmo vou fazer a prece e já agradecendo a presença de vocês, divulguem o canal, divulguem o material, se inscreva aqui no Instagram, acompanhe a gente no Deezer, acompanha a gente lá no Spotify e faça com que o Espiritismo continue ganhando cada vez mais essas ondas, né? Aonde a comunicação chega e a internet permite que a gente cada vez mais aprofunde nesse mundão de meu Deus, né? Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade do estudo, a oportunidade da convivência e, principalmente, auxilie cada um dos corações de boa vontade que aqui estudam e versam o Consolador prometido. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Que assim seja. Tchau, meus amigos. Um beijo.